Olá, amigos, boa tarde. Fazendo aqui um breve resumo do que aconteceu de mais relevante no país nessa semana, hoje, 8 de outubro. Tivemos o primeiro turno das eleições municipais e a destacar a vitória de João Dória em São Paulo. A revista Veja, sua principal matéria dessa semana, destacando como uma guinada à direita, o que nós discordamos. O João Dória aqui se apresentou como um não político, embora tenha sido eleito pelo PSDB, não é um homem de direita, claramente, né? Nem o PSDB o é. O PSDB, que hoje tem Fernando Henrique Cardoso como sua principal liderança, fundador e principal liderança, é um homem de esquerda, claramente, para alguns até marxista, não vejo bem assim, mas é com certeza um socialista. Logo, o partido não é um partido de direita, nem está havendo uma guinada à direita clara. O Brasil é uma das raras democracias, as grandes democracias, que não tem efetivamente um grande partido de direita. Não há isso ainda no espectro. Com 35 partidos, nós não temos um grande partido claramente de direita. Poderíamos ter sem caminhar para nenhum radicalismo, mas deveríamos ter, e não temos, em termos de esquerda, como o PSOL, por exemplo. O fato é que simplesmente foi um movimento de não ao PT, e em São Paulo especificamente um não a Haddad, um péssimo prefeito, dono do terceiro orçamento da União, abaixo só da própria União e do Estado de São Paulo, e que deixou a cidade pessimamente administrada, com uma gestão da máquina pública da prefeitura péssima. Encheu a prefeitura de petistas incompetentes, perdedores de outros pleitos, e com isso ele pessoalmente já era muito fraco, como já tinha provado como ministro da Educação de Dilma, continuou com essa sua pecha de ineficiência como gestor público. São Paulo fez o seguinte: engoliu o Haddad e o expeliu. Fora Haddad, acabou. Ele agora é um político jovem, vai sumir certamente por um tempo razoável, e sabemos lá se pode aparecer em outra eleição. O fato é que ele já era. No Rio de Janeiro tivemos o resultado de uma campanha pífia, em que não havia nenhum grande candidato de fim de festa. O Rio terminou o ciclo de grandes eventos, e com o Estado endividado, embora a prefeitura não, e os candidatos representavam esse ciclo aí, esses dois polos de movimentação. O polo empreendedor dos grandes eventos, que era o PMDB. O PMDB do Rio de Janeiro é um PMDB identificado com o PT nacional, então não podia ser boa coisa, contra oposicionistas fracos, de um modo geral fracos. Campanhas fracas e debates pálidos em que ninguém se destacou. A resultante disso, um candidato como Marcelo Crivella, senador, quinta tentativa dele de chegar ao executivo, identificado com a Igreja Universal, bispo, aliás, não só identificado como um bispo da Universal, contra um candidato como Marcelo Freixo, que representa, esse sim, a extrema esquerda. Tudo de ruim que poderia representar, sem exagero, a extrema esquerda. A resultante está no Marcelo Freixo, deputado estadual, que ganhou uma relevância na classe política, ou junto aos jovens, melhor, sendo mais objetivo, junto aos jovens do Rio de Janeiro, por ter aquela mística de ser um homem marcado para morrer, na época que ele foi o relator da CPI das milícias, relator não, o presidente da CPI das milícias, em meados dos anos 2000, e contrariou, obviamente, as milícias, e daí passou a ser protegido por policiais ou por seguranças, etc. Deu até origem a um personagem, ao livro, a um dos personagens do filme, do filme Tropa de Elite. Mas hoje ele já esqueceu essa página e virou apenas um candidato de extrema esquerda, protetor de black blocs,
protetor de bandidagem também, né? Quando ele incentiva tráfico de drogas, quando criminaliza a polícia, mesmo a polícia estando correta, com um projeto estatizante, ou seja, com dinheiro, mais uma vez, do contribuinte, no caso aqui do contribuinte da cidade do Rio de Janeiro, para fazer o seu programa de governo, que não chegará a bom termo. Ou quebrará a cidade, ou ele será empichado. Então temos que afastar essa possibilidade de Freixo ser prefeito. Vamos ver que como o eleitor carioca vai se comportar em 30 de outubro, ele que já deixou de ir na eleição passada. 45% dos eleitores simplesmente não votaram, não compareceram ou anularam seu voto. Foi um recorde nacional. Vamos ver se agora, em 30 de outubro, que tem que se tomar uma decisão, uma posição, a coisa flua de maneira diferente. E, finalmente, outro fato, só para fechar aqui essa rápida exposição, é a decisão do STF de permitir a prisão de réus condenados em segunda instância, ou seja, condenados por um colegiado, seja da segunda instância regional, ou um STJ, ou até um STF, né? Ou seja, tendo mais de um juiz numa segunda oportunidade condenando aquele cidadão, no qual ele poderá eventualmente recorrer da sentença. É lícito, é plenamente correto do ponto de vista legal e de um país democrático, porém já cumprindo pena, já iniciando o governo da pena. O Brasil era praticamente a exceção entre mais de 190 pesquisados aí, e com um voto que eu destaquei várias vezes a semana, um voto do Luiz Barroso, juiz indicado pelo PT, um voto contundente, sem dúvida ele é um jurista, embora identificado com o PT, mas foi um voto a favor dessa decisão, causou surpresa, porque não só ele votou dessa maneira, como depois de anunciado o resultado, continuou a reverberar em entrevistas e na própria mídia social da necessidade da imediata aplicação dessa decisão do STF nos demais tribunais do Brasil afora. Isso terá que ser, mesmo ainda com o Marco Aurélio Melo talvez demorando a fazer o relatório final, mas a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, anunciando o resultado, 6-5, é irreversível. Acabou, agora é cumprir o que está lá. Cumpra-se a lei. É isso então, amigos. Um grande abraço aí. Vamos continuar aqui no YouTube fazendo algumas observações.